Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva nos Salmos de Peregrinação. E eu convido os irmãos para abrirmos o Salmo de número 133. É o nosso penúltimo salmo desta série. Semana que vem nós vamos concluir com o Salmo 134. E eu convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura. Enquanto os irmãos localizam, já informo as crianças que passarei a elas 4 ilustrações. E os pais depois em casa poderão fazer bom uso da ilustração para explicar e aplicar o sermão para os seus filhos. Enquanto os irmãos localizam, vou pedir para o Juliano baixar um pouquinho o meu microfone, que ele está dando um pouquinho de eco. Aí. E eu me distraio com o meu eco. Queridos, localizaram? Salmo 133. O texto diz assim, é bem conhecido esse salmo de todos nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar neste momento, irmãos? Senhor Deus, Pai amado, graças, ó Pai, te rendemos pela Tua palavra. E clamamos, ó Pai, para que ela fale poderosamente às nossas vidas. Trate, Senhor, o nosso coração, nos mostre, ó Pai, como caminhar segundo a Tua verdade, e que possamos glorificar o Teu santo nome, ó Pai, enquanto nos empenhamos para fazer aquilo que convém aos santos. Nos abençoe, ó Pai, assim oramos, em nome do Senhor Jesus, oramos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, eu vou iniciar a pregação dessa noite compartilhando com vocês uma história que ela foi vivida pelo pastor Felipe Niel, quando ele iniciou um trabalho de revitalização de igrejas, numa igreja batista chamada Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Caldas Novas, isso há 18 anos atrás. E o pastor Felipe Niel, ele conta que quando ele iniciou o trabalho de revitalização dessa igreja, esse trabalho pastoral, houve um determinado momento em que uma determinada irmã, ela deixou de frequentar a igreja. E depois de muitas tentativas de contato, ele conseguiu visitar essa irmã. E quando ele visitou essa irmã, ele indagou o porquê do sumiço dela. Falou, irmã, né, por que você está desaparecida da igreja? Porque você não vai mais. E essa irmã, ela com uma expressão de raiva no seu olhar, ela disse para o pastor, olha, eu não vou mais na igreja porque 2 irmãs mexeram na minha cozinha. Crianças, vocês vão desenhar 2 mulheres pegando coisas na cozinha. E essa irmã então disse para o pastor, olha, eu não vou mais na igreja porque 2 irmãs mexeram na minha cozinha. E o pastor então, ele, sem entender bem, ele disse para ela, como assim, irmã? Mexeram na sua cozinha, entraram na sua casa, pegaram as suas coisas, mudaram as coisas de lugar na sua casa? E ela falou, não, pastor. Elas mexeram na minha cozinha da igreja. E elas sabem que a cozinha é minha. E que para mexer nas coisas da cozinha tem que pedir a minha autorização. E elas não falaram comigo e por causa disso eu odeio essas irmãs. E eu não vou mais na igreja por causa disso. Sabiamente, meus irmãos, esse pastor ele pegou a Bíblia e ele abriu em 1 João 4:20. Se você não se lembra, lá em 1 João 4:20 está escrito assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E ele pediu para ela fazer a leitura do texto. E ela leu. E depois que ela leu, ela disse, eu sei disso aqui, mas eu odeio elas. E essa irmã nunca mais voltou para a igreja.
E essa história, meus irmãos, ela ilustra muito bem a crise que existe nas igrejas atualmente. A gente vive dias onde as pessoas elas abandonam a comunhão por motivos pequenos, por preferências pessoais, por disputas de espaço, por vaidades feridas. O que deveria ser secundário, coisa banal, se torna algo absoluto. E aquilo que deveria ser tratado com graça se transforma realmente numa ruptura definitiva. Essa irmã saiu da igreja. Não foi por heresia, não foi por causa de perseguição, não foi porque a igreja estava com falta de fidelidade doutrinária, foi por causa da minha cozinha. E o problema, meus irmãos, não é a cozinha. O problema é o coração. E quando o coração, meus irmãos, ele deixa de amar, a unidade, ela se rompe. E quando a unidade se rompe, o testemunho, ele se enfraquece. Quando o testemunho se enfraquece, a igreja, ela deixa de refletir aquilo que ela diz crer. E é exatamente nesse ponto, meus irmãos, que o Salmo 133, ele nos confronta. Enquanto muitas pessoas elas tratam a unidade como se fosse uma questão opcional, meus irmãos, uma coisa secundária, uma ideia assim meramente organizacional, Davi, que foi o autor desse salmo aqui, ele olha para a unidade do povo de Deus de uma forma diferente. Davi ele não vê a unidade como se fosse só um detalhe administrativo. Ele vê ela como algo raro, como algo que é precioso, algo que é digno de toda admiração. O Salmo 133, então, meus irmãos, não é um texto ingênuo. Não é aquele textinho simples que a gente lê, olha que bonitinho, falando sobre como é bom os irmãos estarem unidos, olha que texto curtinho, vamos mandar as crianças decorarem. Não é um texto ingênuo. Ele não é um texto que ele ignora conflitos que existem na igreja. Inclusive, esse salmo ele nasceu num contexto de divisão da igreja. Mas esse salmo, meus irmãos, ele ensina pra gente que a verdadeira unidade, ela não tem nada a ver com afinidade natural, ela não tem a ver com controle humano, ela não tem a ver com posse ministerial. O texto ensina pra gente que a unidade, ela é obra de Deus. E quando essa unidade existe, ela é boa, quando ela existe, ela é suave. E este salmo, então, meus irmãos, ele faz parte aqui dos cânticos de romagem, porque era o salmo que era entoado pelo povo de Deus enquanto eles subiam para Jerusalém para adorar. Crianças, desenhem pessoas indo para a igreja para adorar o Senhor. Esse salmo, então, meus irmãos, era cantado por homens, mulheres, por crianças, pessoas que vinham de diferentes tribos, histórias diferentes, realidades diferentes, mas pessoas que estavam caminhando juntas rumo ao templo. Imagina então o peso dessa canção nessa época. Pessoas diferentes, mas caminhando na mesma direção, adorando o mesmo Deus. Lembrando-se que a comunhão dos santos, ela é um presente divino. George Wisnock, se eu não falei errado o nome dele, ele diz o seguinte: depois da comunhão com Deus, não existe comunhão semelhante à dos santos. E é exatamente isso, meus irmãos, que os peregrinos que estavam cantando essa canção, eles experimentavam. Era uma jornada longa, uma jornada cansativa. Mas Deus, meus irmãos, estava usando a comunhão para fortalecer os desanimados, para orientar aqueles que estavam confusos, para revigorar quem estava realmente exausto. E é uma canção que vinha para lembrar o povo de Deus que enquanto eles caminhavam para a presença de Deus, eles não caminhavam sozinhos. E é isso que a gente vai contemplar então nesse texto. Olha comigo para o Salmo, ele começa assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, o Salmo ele inicia para a gente apresentando a essência, a natureza da unidade. Davi ele escolhe palavras aqui que elas são intrigantes para descrever a unidade. Ele fala assim, olha, a unidade ela é boa, ele fala quão bom,
E ela é suave. Quão suave? Duas palavras, bom e suave, são utilizadas aqui para falar a respeito da união dos irmãos. Bom aqui, meus irmãos, diz respeito a qualidades que são desejáveis e que são positivas. Está relacionado aqui com aquilo realmente que a própria palavra diz que é bom. Já o suave é algo que é agradável. Algumas traduções, inclusive, colocam a expressão agradável. É algo que proporciona prazer, que é favorável, que traz contentamento. Muitas coisas, meus irmãos, elas podem ser boas, mas elas não são suaves. Por exemplo, um remédio amargo, ele é bom, mas ele não é suave, ele não é agradável. Por outro lado, muitas coisas elas podem ser suaves, agradáveis, mas não serem necessariamente boas. Por exemplo, se você se empanturrar de doce, é agradável, mas não é bom. Só que Davi, quando ele descreve a unidade do povo de Deus, essa ideia de que os irmãos vivem em união, ele diz que, olha, a unidade é ambas as coisas. Ela é boa e ela é suave. E não é em vão, então, meus irmãos, que Davi, ele começa o salmo com uma interjeição. Interjeição, se você não sabe, é a palavra que exprime emoção. Então ele fala, como é bom, como é suave que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, quando Davi ele assumiu o reino de Israel, a nação ela estava dividida. Se você conhece a história de Davi, você sabe como que o povo de Deus estava. E haviam conflitos, haviam vários partidos. Mas Deus, Ele que operou e Ele trabalhou para unir o povo. O começo do reinado de Davi não foi fácil, mas o Senhor agiu, o Senhor operou e Ele uniu o seu povo. E quando Davi, então, ele escreve esse salmo, Davi ele está contemplando a unidade que foi produzida pela mão de Deus. E é por isso, então, que Davi está cheio de emoção, ele está cheio de maravilhamento. Por isso o salmo começa com uma interjeição. A palavra que ele usa aqui, que para a gente está traduzida como no original é a ideia de falar assim, gente, veja, contemple, olha aqui uma coisa tão boa que eu vou falar para vocês. Ele está cheio de emoção, porque olha, Deus operou unidade no meio do povo, e ele operou de tal forma a produzir algo que é bom, que é agradável, que é suave. E Davi então inicia o salmo falando que, olha, a unidade do povo de Deus é assim, é boa, é suave. Só que daí a gente pergunta, por que é boa? Por que é suave? Os próximos versículos, verso 2 e o verso 3, eles vão falar para a gente o porquê que a unidade ela é boa e ela é suave. Davi vai fazer duas descrições. Uma para explicar o porquê que a unidade é boa e outra para explicar o porquê que ela é suave. E o verso 2, então, ele começa explicando o porquê que a unidade é suave. Acompanha comigo o verso 2. Ele diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Mas quando a gente lê o texto aqui, a figura do óleo escorrendo pela cabeça, chegando na barba, entrando na roupa, descendo nas vestes, não é muito desejável. Você não ia querer que eu pegasse aqui um coamo e derramasse na sua cabeça, e escorresse aí dentro da roupa aqui assim. Não é algo muito desejável. Só que, meus irmãos, o texto aqui, ele está descrevendo a unção sacerdotal. Quando o sacerdote ele era ungido para realizar a tarefa dele de sacerdote, eles derramavam sobre a cabeça dele um óleo. Só que não é qualquer óleo, não é um coamo da vida. O óleo que era derramado, meus irmãos, era um óleo cheio de especiarias. Era algo muito perfumado. Inclusive, a palavra que ele usa aqui para a gente no texto, óleo precioso, a palavra precioso,
que está sendo traduzida aqui, ela se refere a perfume. Crianças, vocês vão desenhar um perfume bem suave. E, meus irmãos, o texto aqui, ele está dizendo que quando o sacerdote ele era ungido, e esse óleo perfumado, se você conhece perfume árabe, você sabe que perfume árabe é cheio de óleo, que é extremamente perfumado. Quando esse óleo, esse aroma, o óleo era derramado, aquele aroma, meus irmãos, suave, aquele perfume gostoso, ele enchia o lugar. Não sei se você sabe, mas o olfato nosso, ele é o sentido mais diretamente ligado ao sistema límbico do nosso cérebro. É a área do nosso cérebro, meus irmãos, que ela é responsável por emoções, por memória, por prazer, por vínculos afetivos. Diferente dos outros sentidos, o cheiro, meus irmãos, ele quase não passa pelo filtro racional nosso. Porque antes dele atingir essas outras áreas, ele já acerta o nosso coração. Ele acerta o coração antes da mente. A sensação de bem-estar vem, traz relaxamento, traz uma leve euforia, às vezes desperta memórias afetivas na gente, sensação de limpeza, de frescor, de atração, de aproximação social. Sabe quando você entra numa casa, tá aquele cheirinho assim gostoso, você sente aquele acolhimento porque a casa está gostosa, porque o cheiro está bom? Então, um bom perfume, ele fala com o nosso lado afetivo antes mesmo da gente perceber. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo que a unidade entre os irmãos, ela é um rico perfume. A verdadeira unidade, ela é agradável, porque ela é percebida de longe, igual um perfume enche a casa e você percebe. Ela influencia todo o ambiente. Ela mexe com as pessoas, ela atrai, ela convida, ela conforta. A unidade, meus irmãos, ela reflete o caráter de Cristo. A ideia aqui de ser algo que enche o lugar reflete o caráter de Cristo. Inclusive, se você ler João 13:35, Jesus fala que para as pessoas saberem que nós somos discípulos dele, nós devemos amar uns aos outros. Porque o amor que a gente expressa uns pelos outros testemunha para os de fora que nós somos seguidores do Senhor Jesus. Porque a nossa unidade, ela tem impacto para os de fora. Então Davi está dizendo que, olha, assim como um perfume que ungia o sacerdote, enchia a casa ali, enchia o templo, a unidade, ela tem que ser um aroma suave que é percebido por todos. Só que Davi ele não fica só na figura do perfume. A ideia aqui do óleo que está sendo descrito aqui não é só para perfumar. O óleo não era só para, vamos deixar o sacerdote cheirosinho. Não é só isso. O óleo, meus irmãos, é marca de consagração. É marca de alguém que foi separado para o serviço. É a marca dizendo que, olha, a presença da bênção de Deus estará ali. Isso mostra pra gente, meus irmãos, que a unidade, ela não diz respeito só a convívio social. A unidade, meus irmãos, é fruto de consagração. Ela é fruto de submissão a Deus. Ela é ação do Espírito Santo. Ela é obra de Cristo sendo vista de forma prática na vida da sua igreja. É Davi dizendo, se você foi consagrado como parte do povo de Deus, você vive em unidade, porque a unidade é fruto dessa consagração. Então, olhando para esse texto aqui, meus irmãos, nós deveríamos entender que, olha, ser igreja acolhedora, uma igreja que gera aquela sensação de bem-estar, aquela igreja assim que você fala, nossa, que bom que está junto com os irmãos ali, que igreja receptiva, que igreja alegre, que igreja que me faz ter esse sentimento de pertencimento. Meus irmãos, isso não é questão de perfil de igreja. É uma questão de evangelho. Igrejas que não agem como o perfume que está sendo descrito aqui no texto, como esse óleo que está sendo descrito aqui nesse texto, ela está demonstrando uma falta de entendimento quanto ao evangelho.
Entenda, não é opção. É obrigação nós sermos um perfume que atrai, que acolhe, que conforta. Pois tudo isso, meus irmãos, é fruto de uma vida consagrada. É fruto de submissão a Deus. Ter boa teologia, mas sem uma unidade agradável, é sinal de falta de vida prática do Evangelho. É indicativo, meus irmãos, que a igreja ela ainda precisa amadurecer. A unidade suave que está falando aqui, a unidade agradável que está sendo descrita nesse texto aqui, ela é fruto da presença da bênção de Deus sobre a igreja. Se uma igreja não caminha assim, provavelmente está faltando a bênção do Senhor. E se está faltando a bênção do Senhor, por que será? Então, meus irmãos, por que a unidade é suave? Davi está respondendo. Porque ela, meus irmãos, é como um óleo perfumado que influencia o lugar. Ela mexe com as pessoas, ela atrai, ela convida, ela conforta. Ela mostra que, olha, Deus está agindo aqui. Ela mostra, meus irmãos, que esse lugar, esse local, tem vidas consagradas, vidas que estão servindo fielmente, vidas que estão vivendo verdadeiramente o Evangelho na dependência do Espírito Santo. Então perceba o peso que é viver a unidade de forma suave, de forma agradável. Só que Davi não fica só na descrição de algo suave. Verso 3, ele vai falar por que ela é boa. Verso 3 diz assim: como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, Davi ele descreve a unidade entre os irmãos como um orvalho. O orvalho que desce sobre o monte Hermon. O Hermon, ele é um grande monte que fica lá no norte de Israel. Ele tem cerca de 2.800 metros de altitude. E durante a noite, meus irmãos, devido à altitude e devido à queda da temperatura, no Hermon se forma muito orvalho. E esse orvalho, quando ele se forma, ele é absorvido pela terra. E a terra, então, ela produz muita vegetação. A terra que está sendo regada pelo orvalho aqui, o texto está dizendo, olha, ela é abençoada por Deus. E o fato dela ser abençoada por Deus, ela fica cheia de vida, ela frutifica, ela alimenta muitos. Crianças, vocês vão desenhar um monte bem alto e cheio de vegetação. Davi está dizendo, meus irmãos, que o mesmo acontece nos montes de Sião. A mesma coisa que acontece lá no Hermon, o orvalho caindo lá, acontece em Sião. Só que em Sião é figurado. O que ele está dizendo é que em Sião é o lugar do templo, é o lugar onde o povo de Deus se reunia para prestar culto. Davi está dizendo, olha, que Deus, ele rega o seu povo unido, ele rega o seu povo com as suas bênçãos. Aonde existe unidade, existe vida abundante. Deus, ele derrama as suas ricas bênçãos sobre o seu povo e ele faz isso para conduzir o seu povo em frutificação. Sabe o que o Salmo está dizendo? Sabe o que é esse frutificar? O que é essa bênção, essa vida para sempre aqui? Vou dar alguns exemplos. Meus irmãos, aonde tem unidade, tem crescimento espiritual. Crescimento espiritual real. Sabe por quê? Porque aonde há crescimento espiritual, você tem abertura para exortação, espaço para confissão, você tem discipulado saudável, você tem menos competição e mais cooperação. A unidade, aonde ela está, tem crescimento espiritual. Aonde tem unidade, meus irmãos, tem testemunho público eficaz. Sabe por quê? Porque quando uma igreja está dividida, essa igreja, ela contradiz o evangelho que ela prega. Se você vai numa igreja que ela não é acolhedora, como que ela prega um evangelho que acolhe? Percebe? Já falei o texto de João 13:35, que Jesus fala que nós
vamos ser conhecidos como discípulos dele se nós amarmos uns aos outros. O texto está dizendo que o amor visível, ele autentica o discipulado. Se tem unidade, meus irmãos, vai ter credibilidade, vai ter menos escândalos. O evangelismo, ele vai ser mais coerente. Então a unidade aqui, o texto não estou falando que ela substitui a evangelização, mas ela autentica. Então perceba, onde tem unidade, tem testemunho público eficaz. Isso é o fruto que a bênção do Senhor traz sobre a igreja que é unida. Aonde tem unidade, meus irmãos, é um ambiente seguro para as famílias. A unidade, meus irmãos, ela traz estabilidade, ela traz previsibilidade, ela traz confiança. E nesse ambiente de estabilidade, de previsibilidade, de confiança, nesse ambiente os pais descansam, as crianças, elas crescem sem tensão constante, os novos convertidos, eles não vão entrar num campo minado relacional. Então, aonde tem unidade, meus irmãos, é um ambiente seguro para as famílias. Aonde tem unidade, outro exemplo, o serviço, ele é mais eficiente. Se a igreja está dividida, a energia, ela é direcionada para os conflitos. As decisões, elas travam. Os ministérios, meus irmãos, eles competem entre si. Mas se a igreja está unida, os recursos eles são direcionados com propósito, os dons, meus irmãos, eles se complementam e eles se multiplicam, e as decisões elas avançam. E o último exemplo aqui, se existe unidade, a igreja, meus irmãos, ela persevera nos tempos difíceis. Vocês se lembram como que as igrejas elas estavam na pandemia? Lembram? Muitas igrejas, meus irmãos, durante a pandemia, elas se desfizeram. Por quê? Porque não havia unidade. A unidade, meus irmãos, quando a igreja está unida, ela sofre junto, ela se sustenta junto, inclusive financeiramente falando, ela visita, ela ora, ela permanece. Essa igreja ela não se fragmenta sob pressão. Então perceba, a unidade, ela faz com que a igreja persevere em tempos difíceis. E todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, crescimento espiritual, testemunho público eficaz, um ambiente seguro para as famílias, serviço mais eficiente, e a unidade que faz a gente perseverar em tempos difíceis, tudo isso são bênçãos que Deus ele derrama sobre a igreja que está unida. Se não tem unidade, não tem como existir todas essas coisas. Tudo isso que eu acabei de falar são exemplos, meus irmãos, de como a unidade ela gera frutificação. E é por isso que ela é boa. É isso que Davi está dizendo. Ó, quão bom é os irmãos estarem unidos, porque enquanto os irmãos estão unidos, o Senhor derrama a sua bênção e tudo isso acontece. Eu dei só alguns exemplos. A gente consegue pensar em muito mais coisa. Esse salmo, então, aqui, meus irmãos, Davi, ele o escreve, e quando ele escreveu esse salmo, é importante a gente lembrar que Davi, ele contemplou a tristeza de ver um povo dividido. Antes ele viu um povo dividido. Antes do reinado dele, durante o início do reinado dele. Só que Davi, ele também contemplou a poderosa mão de Deus, meus irmãos, produzindo unidade. E quando ele vê isso, ele se maravilha. E nós começamos então essa mensagem aqui falando de uma divisão causada por algo pequeno. A minha cozinha, como eu falei lá no começo. Meus irmãos, quando o coração ele perde Cristo de vista, coisas pequenas, elas se tornam absolutas. E a unidade, meus irmãos, ela se desfaz. Só que o Evangelho, meus irmãos, ele mostra pra gente outra realidade. A palavra de Deus, ela lembra cada um de nós que nós estávamos separados de Deus, estávamos separados uns dos outros. Havia inimizade entre nós e havia inimizade entre nós e Deus.
Só que Cristo, meus irmãos, ele veio e ele se tornou a nossa paz. Efésios fala isso, Efésios 2. E lá na cruz, meus irmãos, Cristo, ele derrubou a barreira de separação, ele fez de muitos um só povo. E a unidade, então, da igreja, meus irmãos, ela não nasce de afinidade natural. Ela nasce da cruz. E é por isso que ela é boa. É por isso que ela é suave. Porque, meus irmãos, ela é fruto da obra de Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nós não criamos a unidade. Cristo, é Ele que conquistou ela para nós. Só que nós agora, meus irmãos, como diz Efésios 4:3, nós nos esforçamos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que a gente acabou de cantar. E a gente faz isso, meus irmãos, a gente se esforça para preservar essa unidade, para que a igreja, ela reflita aquilo que Cristo já fez. E eu quero colocar aqui então, meus irmãos, para encerrar essa exposição, 3 lições, 3 aplicações para as nossas vidas. E a primeira delas, ela está relacionada justamente com a ideia que o rei Davi fala da unidade como algo suave. O texto diz que a unidade é suave. E se a unidade, meus irmãos, ela é como um óleo precioso que perfuma o ambiente, eu quero que você pergunte a si mesmo com muita honestidade: a sua presença aqui na igreja, ela espalha aroma de graça ou ela tem cheiro de tensão? Você facilita reconciliações ou você é o irmão que está alimentando comentários? A unidade, meus irmãos, ela não nasce de uma personalidade agradável. Ela nasce de um coração que é consagrado. Isso significa na prática, meus irmãos, você orar antes de você reagir. Significa você procurar diretamente quem te ofendeu, em vez de você ficar comentando com terceiros. É você pedir perdão sem justificativa. É você oferecer perdão sem condição. Então mortifique o seu orgulho diariamente. Faça isso na dependência de Cristo. Meus irmãos, se Ele derramou graça imerecida sobre você, você não tem o direito de negar essa graça para outros irmãos. Então você precisa ser instrumento de pacificação. Então seja perfume, não fumaça. Então lembre-se, a unidade, ela é suave. E você precisa transmitir isso. Segunda lição para a nossa vida, meus irmãos. O texto fala, a unidade é boa. Ela é boa. Ela é como um orvalho que vem e produz vida. E se ela é assim, então entenda. As divisões, elas não são só desconfortáveis. Elas são demonstração de esterilidade. Aonde tem competição, aonde tem vaidade, o crescimento ele vai ser sufocado. Então, portanto, diante disso, lute, meus irmãos. Lute ativamente pela comunhão. Sabe o que significa isso? Então, envolva-se. Participe dos cultos com compromisso. Sirva. Mesmo quando você não tiver nenhum reconhecimento. Proteja a reputação dos seus irmãos. Quando você ouvir crítica, submeta as suas preferências ao bem do corpo. Então não espere você sentir vontade de fazer isso. Você não vai sentir vontade, não. Então só decida agir. E faça isso na dependência do Espírito. Então escolha cooperar em vez de competir. Aonde, meus irmãos, a unidade ela é preservada, Deus ele ordena a sua bênção. O Salmo diz isso. Tem uma pergunta básica. Você não quer ser abençoado? Então vamos caminhar em unidade. E a última coisa, eu falei que a unidade ela é suave, a unidade é boa, e a unidade, meus irmãos, ela revela o quanto o Evangelho realmente te transformou. A unidade revela o quanto o Evangelho realmente te transformou. A forma como você lida com conflitos, essa forma revela o quanto a cruz
ela moldou o seu coração. É fácil, meus irmãos, é muito fácil a gente defender doutrina. Sabe o que é difícil? É você morrer pro seu orgulho. É muito fácil a gente cantar sobre graça, só que é difícil você conceder ela quando você está sendo contrariado. Então, se pequenas preferências elas rompem a comunhão, o problema não está na cozinha. O problema, ele está na profundidade da sua compreensão do Evangelho. Então, meus irmãos, faça aquilo que a cruz ela exige de nós. Examine o seu coração antes de acusar. Confronte com mansidão em vez de atacar. Busque reconciliação antes de se afastar. E recuse-se a abandonar a comunhão por causa de questões secundárias. Cristo, meus irmãos, ele suportou a cruz para reconciliar inimigos. E você é chamado na força dele para você preservar essa reconciliação. Então, aonde a cruz ela é central, meus irmãos, o ego, ele perde a força. Então pense, a unidade, ela revela o quanto o Evangelho realmente te transformou. Vamos orar neste momento? Vamos pedir para que o Senhor nos conceda realmente a graça de vivermos unidos e que nós possamos realmente transmitir, demonstrar, apresentar esse bom perfume a todos e que possamos colher das bênçãos do Senhor por seguirmos uma vida como uma igreja unida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que de uma maneira tão profunda, Senhor, nos ensina a respeito da comunhão. E te agradecemos, ó Pai, pela obra de Cristo Jesus. Porque através dele, ó Pai, nós fomos reconciliados com o Senhor e fomos reconciliados uns com os outros. Somente nele, ó Pai, existe unidade. Não há em nós, ó Pai, força e empenho para gerar qualquer tipo de unidade. Mas há sim em nós, ó Pai, a responsabilidade de batalhar, ó Deus, para preservar essa unidade que foi criada pelos méritos de Cristo. E clamamos, ó Pai, para que possamos batalhar nesse sentido. Senhor, nos ajude a olhar para a unidade da igreja e olhar com os olhos do Senhor, com as lentes do Senhor, para entendermos, ó Pai, que a unidade ela é boa e que ela é agradável, ela é suave. Ó Pai, que possamos desfrutar dessa unidade, Pai, que ela possa ser fruto realmente de uma vida consagrada diante do Senhor. De uma vida, ó Pai, que assim como os sacerdotes do passado foram separados para o serviço da Tua obra. E que ao vivermos, ó Pai, essa vida consagrada, que o bom perfume, ó Deus, da nossa unidade se espalhe, que ela seja percebida, ó Pai, não para honra nossa, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o Evangelho, ó Deus, seja realmente prático. Para que possamos realmente, ó Deus, demonstrar a nós mesmos e ao mundo, ó Pai, que a Tua obra está acontecendo em nós. E que possamos, ó Deus, experimentar o quão boa é esta unidade. Que como povo do Senhor, ó Pai, vivendo realmente de forma unida, possamos desfrutar de todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor derrama sobre o seu povo unido. Ó Pai, que o nosso ajuntamento, o estar junto, ó Pai, seja no culto, seja na escola dominical, seja nas reuniões, seja nos nossos lares, que o estar junto, ó Pai, seja um testemunho genuíno, ó Pai, de que o Senhor está operando no seu povo. E que ali, ó Pai, possa haver a bênção do Senhor, que ali, ó Pai, o Senhor possa ordenar a sua bênção, que possa frutificar, ó Pai, que possa haver vida, vida abundante. Nos ajude, Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, o nosso coração que é desejoso, ó Deus, de ter a preferência. Nos ensina, Senhor, a pensar no nosso irmão, a amar o nosso irmão, a realmente viver, ó Deus, de forma prática o Teu Evangelho. Cuida de nós, ó Pai, e nos oriente. Trate a nossa vida.
Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fazemos esta oração. Amém.